Saudações esmeraldinas, chegamos à primeira metade, ao fim da primeira metade do Campeonato Brasileiro de 2023. O Goiás disputa aí seu último jogo no turno da competição contra o América Mineiro em Belo Horizonte, no estádio Independência, né? E faz aí uma partida que, se ganhar, se o Goiás conseguir os 3 pontos, nós vamos terminar o turno numa situação muito boa e praticamente ali na metade, né, dos pontos necessários para escapar do rebaixamento, que é, infelizmente, né, o único objetivo que a gente pode ter neste campeonato, por tudo que já aconteceu desde o começo, por todo o contexto que envolve tudo isso. Então, vamos falar um pouco sobre esse vídeo, mas eu vou deixar já um spoiler sobre o que nós vamos falar sobre o América Mineiro. É um time muito imprevisível, é um time muito doido, por assim dizer. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, porque que eu acho, na verdade eu acho que o América nem merecia ser o lanterna do Campeonato Brasileiro. Tá nessa condição por uma questão, sei lá, de conjuntura, de a bola não entrar, ou de deixar passar muitas bolas. Mas vamos falar um pouco sobre isso, porque tem mudança de técnico, tem uma série de coisas que a gente tem para falar. Este é o canal Verde 33, eu sou o Helder Dias, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Já peço a quem me conhece para deixar o like nesse vídeo, para que você ajude, né, nos ajude a fortalecer o canal. A gente está sempre muito disposto a falar sobre o Goiás, mas também o mínimo da recompensa que a gente pede é esse like, porque isso ajuda a expandir, que o vídeo se engaje mais na rede e chegue a mais pessoas. Então, por favor, já deixe seu like aí. Quem não for inscrito nem inscrito no canal, que agora já tem mais de 1000 participantes, 1000 inscritos, né? Eu agradeço a cada um de vocês. Se inscreva no canal também, ajude a aumentar. E já são mais de 1030 inscritos e inscritas aqui no Verde 33. Então, bom, vamos falar um pouco então sobre o que é o América nessa conjuntura. Olha, o América é um time tão estranho que eu acho que, não sei se vocês acompanham, eu busco sempre, além de acompanhar o Goiás, acompanhar os outros times do Campeonato Brasileiro, nem que seja um pouco, ver um jogo aqui, um outro ali. E eu vi, por acaso, o jogo que decidiu a vaga nas quartas de finais, aí, nas quartas de final da Sul-Americana, a disputa entre o Red Bull Bragantino e o América Mineiro, que conseguiu, num modo heróico praticamente, nos pênaltis, depois de estar perdendo o jogo, levou 1-0, fez 1-1, depois fez logo depois um 2-1, né, empatou, e no final do jogo, depois de estar um 3-2, fez um 3-3 e levou o jogo para os pênaltis. Nos pênaltis conseguiu ser mais feliz que o time paulista e conseguiu a vaga aí nas quartas de final do campeonato, que o Goiás infelizmente foi eliminado pelo Estudiantes de La Plata. Então, o América Mineiro, ele é o seguinte, ele é um time que até então estava sendo treinado até a última rodada do Brasileiro, pelo Wagner Mancini. O que era o América no campeonato? É um time que, se você trabalha com apostas esportivas ou de alguma forma vai fazer sua fezinha nisso lá, podia marcar sempre. Ambas marcam. O que significa ambas marcam? Significa ambas as equipes vão fazer gol. Então, jogo do América Mineiro é jogo que o América faz gol e o adversário também, porque o ataque do América é muito forte e a defesa é muito fraca. Só que nesse balanço aí, sempre o América, na maioria das vezes, levava mais gol do que fazia, até o momento. E o que acontecia? Perdia o jogo e, consequência de tudo isso, está lá na lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu não acho que seja uma posição merecida para o América. O América é um time que tem muito potencial ofensivo, precisa ter algum controle na zaga, tem alguns jogadores que são muito conhecidos, como o Aloysio Boi Bandido, né, muito conhecido ter jogado em times grandes do futebol brasileiro, como São Paulo, por exemplo, né? E tem
também jogadores como o Ale, que é um meio de campo muito bom, Felipe Azevedo, que é já bastante conhecido também no futebol, também um atacante mais de beirada, vamos dizer assim. E é um time que, não sei, eu gosto do trabalho do Wagner Mancini, mas ele não conseguiu, ele é um treinador que me agrada por ele não ser retranqueiro. Tanto é que o time dele faz muitos gols. Só que nesse caso, na experiência dele para o América, que eu acho que foi quase um turno inteiro, acho que eles deram muita chance até pelo que é o dirigente. A gente tem o Adson Batista, por exemplo, tem 2, 3 resultados ruins ou que não lhe agradam, já demite o treinador. O América segurou, mesmo estando no Z4 praticamente o turno inteiro, a diretoria do América segurou o Wagner Mancini durante todo o turno praticamente, né? Foi demitido agora após o último jogo e foi contratado o treinador que já esteve no Santos, aqui no Brasil, uma passagem pelo Santos, e ele fez um trabalho de muito sucesso no Independiente del Valle, do Equador, que por acaso foi eliminado agora também da Libertadores nesta semana pelo Deportivo Pereira da Colômbia, um time pequeno vamos dizer assim, né? Tá na primeira divisão da Colômbia, mas subiu há poucas temporadas, né? 1 ou 2 temporadas, e foi para a Libertadores e conseguiu classificar para as oitavas e agora já está nas quartas, porque conseguiu no mata-mata superar o Del Valle, que para mim é um time diferenciado na América do Sul, por uma série de coisas que acho que a gente pode discutir em outro vídeo, mas é um time que tem uma política para jogadores, uma política de sistema tático, acho que eu já falei isso em outros vídeos até. Mas o Fabian Bustos é esse treinador que agora vai para o América e não treinou o time no meio de semana contra o Bragantino, mas esteve lá, obviamente, e agora assume efetivamente contra o Goiás. Quer dizer, o Goiás novamente vai pegar um treinador começando com aquele ânimo dos jogadores adversários, e o que significa que um time adversário motivado. Mas mais do que isso, o América já tem qualidades positivas. O América tem um ataque muito bom. Mastriani, que é um estrangeiro que agora está se destacando no América, está fazendo gol em todos os jogos, é algo que me preocupa basicamente, apesar de que eu acho que, por outro lado, a cozinha do Goiás, a defesa do Goiás está muito melhor do que estava no começo do campeonato. Então isso dá uma certa segurança também para a gente pensar no que pode acontecer logo mais lá no Estádio de Independência. Não tem como eu dizer que será uma partida de poucos gols. Do lado do Goiás, a gente vem de uma eliminação, vem assim, de uma situação muito complicada nos 2 jogos, porque eu acho que daria para o Goiás passar pelo Estudiantes, mas aí a gente tem que fazer uns poréns, né? Eu já falei no vídeo passado, se vocês tiverem paciência de chegar ao final desse, vocês podem clicar lá e vão ver o que eu disse a respeito do jogo. Para mim, o Estudiantes foi superior ao Goiás no conjunto das 2 partidas de ida e volta da Sul-Americana, mereceu, não tem nem o que discutir, né? 5-0, 2 jogos que o Goiás não conseguiu fazer gol. Mas no primeiro jogo teve aquele incidente com o Bruno Santos, a expulsão no começo do segundo tempo, e isso prejudicou muito o Goiás, que estava muito bem até aquele momento. No segundo jogo, o Goiás leva um gol no começo da partida, e aquilo aniquila a chance, né? Lógico que a gente pensava, tem 90 minutos ainda, né, ou 85 minutos, dá para fazer alguma coisa, mas não dá, porque a conjuntura do jogo de mata-mata é muito diferente de um jogo comum, né? Um jogo de campeonato de pontos corridos. Então, naquele momento, o Goiás já estava praticamente, virtualmente eliminado de qualquer disputa. Mas o que eu quero dizer é que foram 2 gols de exceção. Todo mundo fala do segundo gol do Roy Heister, alguma coisa assim, nome de banda de metal, né? Eu acho o nome dele muito interessante. Loirinho, camisa 10, craque de bola do Estudiantes, que fez aquele segundo gol, que foi um golaço. Talvez o gol mais bonito no Serra Dourada este ano, que não é muito difícil, porque teve 2 jogos no Serra Dourada, né? Goiás e Goiânia e agora Goiás e Estudiantes. Mas o primeiro gol também foi um gol de exceção, porque a bola vai... Todo mundo fala que... Todo mundo não, né? Algumas pessoas falam que o Tadeu falhou,
mas naquele gol a bola vai na bochecha da rede. Então poderia tranquilamente ter sido um 0-0 no segundo jogo. Então a defesa do Goiás, no meu ponto de vista, ainda é um ponto forte. Vai pegar um ataque que é muito forte do América, mas também nosso ataque, apesar de não ser muito forte, vai pegar uma defesa muito fraca. Então, o que torna o jogo todo uma incógnita. O que vai ser mais preponderante num jogo assim? A defesa do Goiás em relação ao ataque dos mineiros ou o ataque do Goiás não tão forte assim? A gente sabe que precisamos melhorar a questão ofensiva do Goiás, depois de ter acertado a defesa, mas diante de uma defesa muito frágil, a pior defesa, o time mais vazado do Campeonato Brasileiro, que é o América. Então, fica uma incógnita. O que eu sei é o seguinte, o jogo de hoje, o Goiás tendo um ponto, chegando a 20 pontos, terminando o turno com 20 pontos, pelo que está no campeonato, é uma pontuação razoável para quem quer escapar do rebaixamento. E nós sabemos que a tendência do Goiás no segundo turno, pelo trabalho que está sendo construído, pela confiança que a gente deposita no trabalho do Armando Evangelista, que o segundo turno seja um turno de mais pontos. Então, o Goiás deve escapar do rebaixamento porque tem um treinador que está montando um time mais consistente. Então, não vai ser esse jogo que vai fazer tanta diferença assim. Mas terminar o turno pontuando, e se pontuar com uma vitória, que é possível também, porque o América tem muitas fragilidades na sua defesa. Se o Goiás se segurar, se a cozinha do Goiás aguentar o tranco do ataque do América e fizermos o dever de casa, no caso de casa, não de fora, porque vamos jogar fora de casa, mas se fizermos o dever fora de casa, no ataque, podemos sair com a vitória, e aí sim será excelente terminar com 22 pontos o primeiro turno. Com 20 será muito bom também. E com 19 talvez a gente ainda termine fora da zona de rebaixamento, mas já dá aquela preocupação maior. Enfim, um jogo que eu acho que vai ser interessante de assistir. Nós vamos ver como o Goiás vai se movimentar, porque o América precisa da vitória. E o Goiás é um time reativo. Um time reativo que sabe se proteger na defesa e sair nos contra-ataques. Então, até por esse lado, eu posso dizer que se eu fosse arriscar um palpite, o palpite que eu arriscaria é: o Goiás não perde a partida em Belo Horizonte hoje. É um risco? É um risco. Posso estar errado? Espero que não. Mas eu quero saber também a opinião de vocês. Se vocês que acompanham o canal sabem que eu sempre peço para que comentem. Tem sempre gente comentando e eu fico muito agradecido por tudo isso. Comente aí e deixe a sua opinião sobre o jogo de logo mais. E aí, o Goiás ganha do América? O Goiás volta com ponto de Belo Horizonte? Comenta aí pra gente. Bom jogo para todos nós. Um abraço, até mais.